Aqui, meu filho. Olhe bem. Sim, mãe. Isso mesmo. Agora continue. E aí, gente, vamos direto ao ponto hoje para mergulhar num assunto que mexe com a base de toda a nossa sociedade. A nossa análise agora vai ser em cima de um estudo super profundo chamado O Amor Materno na Contemporaneidade, que é a pesquisa do neuropsicólogo E.B. Macedo. A ideia principal aqui é tirar aquela lente cor-de-rosa, super romantizada que a gente costuma usar e olhar para a realidade nua e crua. A gente vai passar pela biologia, dar um pulo na psicologia, na sociologia e até na teologia para entender de verdade as luzes e as sombras do que significa ser mãe hoje em dia. Logo de cara, o autor traz essa frase que é um verdadeiro soco no estômago, no bom sentido. Ele diz: a maternidade não nasce da perfeição. Ela nasce da força silenciosa de mulheres que, mesmo cansadas, feridas e muitas vezes sozinhas, continuam lutando. Forte, né? Essa situação já ilustra brilhantemente a verdadeira e invisível força materna. Não dá para ler uma coisa dessas e não sentir uma empatia imediata por quem transforma esgotamento puro em uma forma silenciosa de amor e resistência. E é justamente a partir dessa constatação de força que surge a grande pergunta da nossa análise. Afinal, o amor materno é pura biologia, aquele instinto animal e natural, ou é uma construção gigantesca da nossa cultura e sociedade? Essa é a grande questão. E a resposta, claro, não é nada simples. A gente carrega um peso histórico enorme nas costas, então vamos usar bastante evidência sociológica e psicológica para dar uma balançada nessas suposições que a gente toma como verdade absoluta. Mas para entender a realidade de hoje, a gente precisa entrar na nossa primeira parte, o mito da maternidade. É hora de dar um passo atrás e desconstruir a imagem perfeita que a civilização montou ao longo dos séculos. E a psicologia ajuda muito a entender isso. Pelo olhar genial do psiquiatra Carl Jung, as figuras maternas não estão só no mundo real. Elas moram lá no fundo do que ele chamou de inconsciente coletivo. Elas funcionam como arquétipos universais. É por isso que a nossa sociedade tem essas visões tão enraizadas e, sejamos justos, totalmente inatingíveis sobre como uma mãe deve amar e se sacrificar. Isso está meio que codificado na mente humana através da nossa cultura. É só observar como isso funciona na prática cultural. No imaginário cristão ocidental, a figura de Maria é o exemplo perfeito desse arquétipo do amor sacrificial. A pesquisa mostra que ela é o símbolo máximo do acolhimento absoluto, da compaixão e daquela resistência silenciosa incrível. E olha que interessante, no Brasil, o mês de maio é, ao mesmo tempo, o mês mariano e o mês das mães. A imagem dela sai da religião e vira o grande modelo cultural de mulher que aguenta e suporta tudo. Agora, vamos para o nosso segundo capítulo, a história e a ciência. Porque essas expectativas não vieram só da religião, não. Tem muito fator histórico estruturando isso tudo. A própria linha do tempo do Dia das Mães é impressionante. Lá na Grécia Antiga, já existia o culto à Réia, focado na fertilidade. Mas o feriado, do jeito que a gente conhece, nasceu nos Estados Unidos em 1908. A Anna Jarvis organizou para homenagear a mãe dela, que era uma ativista social na Guerra Civil. Só que o negócio institucionalizou muito rápido. E aqui no Brasil, o presidente Getúlio Vargas oficializou a data em 1932, não só pelo carinho da família, mas como uma ferramenta política mesmo, para garantir a tal da estabilidade social e moral da época. Depois de tanta cobrança, a ciência traz aquele respiro aliviado. O psicanalista Donald Winnicott cunhou o conceito maravilhoso da mãe suficientemente boa. A ciência provou por A mais B que perfeição não é a meta. O que importa mesmo é oferecer aquele suporte emocional adequado para a criança conseguir desenvolver a autonomia psicológica. Isso tira um peso gigantesco de cima de séculos de expectativa por um comportamento impecável. E essa desconstrução fica ainda mais nítida com as palavras da filósofa Elizabeth Badinter. Ela crava que o amor materno não é puramente biológico ou inerente. Ele é adquirido, moldado e produzido historicamente. É um balde de água fria naquela ideia romântica de que a mulher já nasce com um instinto perfeito, programada para a maternidade desde o berço. É, na verdade, uma baita de uma construção. O que nos leva para a parte 3 do nosso mergulho, a sobrecarga invisível. Chegou a hora de bater os mitos que a gente acabou de ver de frente com a realidade dura do dia a dia. A socióloga Arlie Hochschild já falava sobre a famosa segunda jornada. Mas a pesquisa de Macedo atualiza isso e joga luz sobre a tripla jornada. Pense no cenário das mães solteiras, por exemplo.
Tem o trabalho para pagar as contas, tem o trabalho sem fim dentro de casa e o mais invisível de todos, a carga mental de gerenciar as emoções da família inteira. A sociedade costuma bater palma, chama de guerreira, mas na hora de criar política pública que ajude de verdade, o silêncio é ensurdecedor. O contraste entre o mito e a vida real é bizarro. De um lado, a cobrança social. Tem que ter dedicação total, anular a própria vida e esbanjar uma felicidade obrigatória. Do outro lado, escondidos na sombra, estão a depressão pós-parto, um esgotamento que dói nos ossos, a confusão de sentimentos e uma frustração que é completamente legítima. É super importante a gente validar essa realidade que insistem em varrer para debaixo do tapete. E se a gente falar das chamadas mães atípicas, que cuidam de crianças neurodivergentes ou com condições crônicas? Aí o impacto multiplica. Tem que olhar para isso com muito cuidado e empatia. A gente fala de exaustão crônica, uma ansiedade que não desliga, culpa, isolamento social severo e aquele luto simbólico pela maternidade que foi idealizada e não aconteceu. A filósofa Eva Kitai tem toda a razão quando diz que o mundo funciona escorado nas costas desse trabalho invisível de cuidado. A conta desse cuidado estrutural também chega no bolso e na identidade. Essa desigualdade muitas vezes empurra a mulher para fora do mercado de trabalho. A Simone de Beauvoir já alertava lá atrás sobre os custos enormes de limitar a mulher só ao espaço doméstico. Ocorre perda de identidade profissional, dependência financeira, a autoestima vai lá no pé e a invisibilidade social toma conta. Fica sempre aquele cabo de guerra doloroso entre se realizar no mundo e precisar cuidar da família. Mas indo para nossa última etapa, chegamos ao capítulo 4, o amor como resistência. Apesar desse peso e da solidão sistêmica, a pesquisa vira a chave para uma visão de muita força. A filosofia do Erich Fromm entra aqui como uma luva. Ele explica que o amor genuíno, de verdade, não é só aquele instinto automático. É uma escolha ativa. Envolve responsabilidade profunda, assumir o cuidado com muito respeito e conhecer o outro de verdade. Ou seja, todo esse sacrifício materno não é uma simples imposição da biologia, mas a escolha existencial e ética mais radical e elevada de cuidado humano. E sabe onde esse amor gigantesco mora? Não é nas cenas de filme, não. É nos microdetalhes. É naquele alimento preparado em silêncio quando todo mundo já dormiu. É no abraço apertado depois de um dia péssimo. Naquela preocupação que fica escondidinha para não estressar o filho. A verdadeira face do amor materno sobrevive e se sustenta no cansaço do cotidiano. Ele é feito da resiliência de todo santo dia, e não de uma perfeição de vitrine. O que fecha perfeitamente com a reflexão do próprio Macedo. Ser mãe é essa teimosia inacreditável de continuar amando, mesmo sem força nenhuma, porque, de alguma forma, sempre se encontra coragem para proteger quem se ama. É a maior confirmação de que o pilar dessa história toda é a resiliência contínua e nunca, em hipótese alguma, a perfeição. E para fechar nossa exploração de hoje, fica uma provocação enorme para todo mundo pensar. Depois de ver todos esses dados de história e psicologia, como a nossa sociedade pode, de uma vez por todas, largar o mito da mãe perfeita e começar a apoiar, na prática, essa realidade tão resiliente? Como o nosso dia a dia pode honrar de verdade esse trabalho invisível? É uma baita reflexão para a gente levar para a vida. Calma, meus amores.